Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Coração Conectado, um caminho quaresmal de aprofundamento da fé. No episódio de hoje, refletiremos sobre a transfiguração. Você e eu somos convidados a transfigurar-nos com Jesus, por meio da sua luz, da sua palavra. E neste momento, nos desaceleremos o nosso ritmo de atividades, as nossas ansiedades. Deixemos o Senhor nos iluminar interiormente. No ambiente digital, somos hiperconectadas. Será que o celular tem nos atrapalhado a viver a vida de oração ou tem sido um aliado? Para este nosso momento de reflexão, de oração, nós escutaremos o texto bíblico de Mateus, capítulo 17, versículo de 1 a 9. 6 dias depois, Jesus tomou Pedro, Tiago e seu irmão João e os levou a um lugar à parte, a uma alta montanha, e se transfigurou diante deles. Seu rosto brilhava como o sol, suas roupas ficaram brancas como a luz. Eis que lhes apareceram Moisés e Elias, conversando com Jesus. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Ainda estavam falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com a sua sombra, e da nuvem uma voz dizia: Este é o meu Filho amado, em quem encontro o meu agrado. Ouçam-no. Ao ouvir isso, os discípulos caíram com o rosto por terra e ficaram com muito medo. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantem-se e não tenham medo. Eles, erguendo os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus lhes ordenou: Não falem com ninguém sobre o que vocês viram antes que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. Então, a transfiguração acontece neste contexto da oração, né? Neste silêncio do monte, Jesus se transfigura diante dos discípulos e é ali que os discípulos também conhecem a Jesus. E hoje o monte que muitos de nós passamos boa parte do tempo é o monte digital, né? Nas mensagens, nos aplicativos, e nos vídeos e tantas outras formas. E a cultura digital não pode ser e não é uma inimiga da nossa fé, né? Mas é um território de possibilidades, de evangelização, um meio onde nós também podemos e devemos evangelizar. E gostaria também que as irmãs compartilhassem aqui conosco, né? Quais são as práticas ou os meios que nós também podemos usar, né? Para vivermos melhor essa nossa vida de oração, essa busca também de escutar a voz do Pai. Acho que são muitos os recursos, né, que estão aqui ao nosso dispor. Eu acho que diante de cada possibilidade a gente sempre precisa ter aquele discernimento que nós falávamos desde o primeiro episódio, né? O quanto isso me ajuda, o quanto isso
faz com que eu conecte o meu coração com Deus, enfim. Então acho que o discernimento sempre nos ajuda a perceber para poder usar da melhor forma. Então, para nossa vida de oração, são muitos os aplicativos, muitos os recursos disponíveis e cada vez surgem mais, né? Para nos colocar cada vez mais nessa dinâmica de oração. E é possível, nesses meios também, nós sermos uma presença que evangeliza, que comunica algo do evangelho, que traz luz, que traz esperança para a vida de alguém. Então, acho que nessa dinâmica, ter essa docilidade também, né, para acolher o novo, para se abrir a isso, mas também esse discernimento, né, até que ponto isso me ajuda, até que ponto isso me ajuda também a levar luz para a vida do outro. E os meios digitais têm ajudado muitas juventudes, principalmente essa juventude que trabalham, que estudam. Então, assim, a Bíblia está ali no celular, um aplicativo, uma notificação com versículo bíblico. Tudo isso tem ajudado muito os jovens. Às vezes, um se encontra no metrô, outro no ônibus, acompanhando ali o evangelho diário, por meio ali do fone de ouvido, né, que dizer, em tempos anteriores a nós, né, era impossível isso, né? A importância desses meios também, né, mas como bem vocês já explicaram, né, a questão do discernimento, do comprometimento, né, o próprio documento dos Dias Mundiais de Comunicação, principalmente o documento Rumo à Presença Plena, fala da importância desse ambiente digital. E é onde, né, o monte é onde se encontra muitos jovens. E por que não prepará-los para falar com Deus por meio desses meios? A gente tem ali muitas lives, muitas transmissões, né, fundamentadas na palavra de Deus, mas que são transmissões que alcançam um número imenso de juventudes. Então, os jovens ali, eles estão conectados, mas eles também sentem-se preenchidos da presença de Deus por meio, né, dos celulares, né, de tantos outros meios de comunicação que os cercam, né, no dia de hoje. E nós estamos também aqui hoje num monte, né, no ambiente digital, fazendo e proporcionando também este momento, né, de reflexão, de oração. Então, esse também é algo novo, né, uma novidade, né, porque se nós, como a irmã dizia, se nós fôssemos pensar um tempo atrás, não tinha tantas possibilidades, né, a gente começou algumas evangelizações por meio da televisão, do rádio, né, e hoje tem infinitas possibilidades, né, então que nós saibamos usar de todos esses meios também para crescermos na nossa vida espiritual. E vamos pedir ao Senhor neste momento de oração, de reflexão, essa graça para que Ele nos inspire, nos ilumine, nos conduza e nos ajude sempre a termos esse discernimento de tudo aquilo que nós vemos, de tudo aquilo que nós consumimos, para que tudo possa nos conduzir a Ele, né? Para que cada vez mais nós possamos crescer neste profundo, né, caminho de intimidade, de encontro, e que tantos meios nos ajudem a caminhar em direção à Sua Palavra, a caminhar em direção à Eucaristia, e também que nos ajude a nos aproximarmos como irmãos. Senhor, nos conceda neste dia a Tua luz, a Tua graça, a Tua sabedoria, e que possamos neste caminho quaresmal, também neste monte que é a oração, que nós subimos todas as vezes que desejamos nos encontrar contigo, que possamos também viver este momento de profunda transfiguração nas nossas vidas, na nossa história, e que o ambiente digital seja também para nós este canal
da tua graça e da tua bênção em nossas vidas. Amém. E no episódio passado nós falávamos um pouquinho também sobre São Carlo Acutis, que foi um grande influenciador digital, que soube utilizar os meios para uma causa tão nobre, né, que é para falar, enfim, sobre a Eucaristia, sobre a presença real de Jesus. E nós temos muitos outros também, né, se nós olharmos, por exemplo, para Sandra Sabatini, que foi uma leiga italiana que soube tão bem ser este testemunho, né, de luz, de esperança, e soube comunicar da forma correta isso às pessoas. E ela viveu também da Eucaristia, da leitura orante da Palavra de Deus, e ela tinha uma frase muito bonita. Ela dizia que a união com Deus era a meta da sua vida, e o instrumento para alcançá-la era a oração. Então essa compreensão tão bonita, né, de uma jovem, de que a oração nos permite essa união íntima com Deus, né, adentrarmos de fato o coração do nosso Deus. Então que esses dois, né, que nós comentamos agora, e tantos outros santos, jovens que fazem parte da nossa vida também, e que são esse testemunho luminoso, continuem também nos inspirando a usar esses meios da melhor forma, para fazermos aquilo que Deus nos confia, que é anunciar o Evangelho, que é ser uma presença de luz e de esperança na vida das pessoas. Então, para nós bem vivenciarmos essa semana, refletindo sempre sobre esse tema proposto hoje, nós temos um compromisso. Talvez pode ser uma tarefinha aí para nós levarmos, né, como vivência mesmo, que é utilizar um desses recursos para fazer a nossa experiência de oração essa semana, seja aplicativo sobre a liturgia do dia, liturgia das horas, uma música orante que possa nos ajudar antes de dormir também, a fazer um exame de consciência. Então que nós possamos escolher um desses meios para nos ajudar a caminhar ao longo dessa semana. Mas que ao mesmo tempo nós também possamos fazer um jejum, uma espécie de jejum de algo que também está impedindo essa nossa busca de união com Deus. Porque muitas vezes esses recursos, eles poderiam ser usados para o bem, né, para nos ajudar, mas eles acabam dificultando o nosso caminho porque nós usamos de uma forma indevida. Então, ter essa sensibilidade para perceber o que está me atrapalhando, o que eu posso regrar mais, usar com menos frequência para poder usar esse tempo a mais para a oração. Então, tentar fazer o equilíbrio, né, entre esses dois exercícios, para nós bem vivenciarmos também essa semana. Então, assim, nós concluímos mais um episódio, concluímos também, não esgotamos esse assunto, porque é um assunto que nunca se esgota, mas concluímos essa reflexão importante, né, do dia de hoje. E contamos com vocês no nosso próximo episódio. Compartilhe com seus amigos, ajude outras pessoas também a fazerem essas experiências. Então, muito obrigada, esperamos vocês no próximo episódio.